Teleaula Natal. Hi everybody, I am a teacher of English. Meu nome é Cristiane. O meu sinal em Libras é a configuração de um C perto dos lábios, certo? E vamos iniciar a nossa quinta aula de inglês, nessa sessão de aulas, tá certo? E o nosso tema vai ser, primeiro, song, que é a canção, e depois a gente vai ver a revisão do tempo passado em um exercício pequeno, tá certo? A gente também vai ter, como temos uma canção, tá certo? Você vai ter uma estratégia de leitura. Essa estratégia de leitura, como todos os professores estão fazendo, tá certo? É o scanning, cognate words, false cognates e o keywords, tá certo? O que significa isso? Significa que você vai olhar o texto, vai olhar a imagem, vai olhar as palavras e vai fazer uma relação entre elas, o que elas têm em comum, o que elas estão querendo dizer para você conseguir absorver o máximo de informação e depois você olhar para a parte de escrita mesmo de inglês, tá certo? Mas a primeira diferença que a gente vai fazer, what's the difference between music and song? Qual a diferença entre eles dois, tá certo? Posso traduzir os dois como música? Posso, mas assim, um significa realmente música e a outra canção. Song é a canção. Qual é a diferença? Um é que music, ele é incontável. Significa que você não conta a quantidade, tá certo? Por exemplo, água, você não conta a quantidade de água. Se você vai beber um copo de água, você está contando o copo e não a água em si. Então, song, que seria canção, essa sim vai ser a parte contável, tá certo? Você vai dizer one song, two songs, three songs e por aí vai. Por exemplo, I love rock music. Eu adoro música de rock. É só uma música de rock? Não, até porque não existe só uma música de rock. Existem várias bandas com várias músicas no estilo de rock. Então, eu vou falar rock music, ok? O segundo exemplo é we love listening to music. Eu adoro ouvir música. Então, não é só também um tipo de música, tá certo? São várias músicas, várias canções, tá certo? Incluída nessa música. What's your favorite kind of music? Qual é o seu tipo favorito de música? Como disse no primeiro exemplo, I love rock music. Eu adoro músicas de rock. Já na parte song, por exemplo, a gente tem those are my favorite songs. Então, estas são as minhas canções favoritas. Vou fazer uma lista, tá certo? My playlist de canções, de songs, e eu vou escolher as my favorites, as minhas favoritas, tá certo? Outro exemplo é she learned the song. Ela está aprendendo a tocar violão, piano, alguma coisa, e ela vai aprender uma canção em específico. Então, ela aprendeu a canção, tá certo? E por último, what's your favorite song? Qual é a sua canção favorita? Eu fiz uma playlist de songs e dentre elas eu vou escolher uma, a minha preferida, tá certo? A minha favorita. E por falar em songs, a gente vai ver uma song, tá certo? A gente vai ver exatamente dessa banda, The Automatics, ok? Ela é uma banda natalense, ela tá aqui atuando desde 2001, ela é formado quarteto, já tem mais de 18 discos lançados em selos independentes. E o videoclipe que a gente vai assistir dela é Radiation, que está no álbum In Contrast, lançado em 2009, tá certo? O vídeo que vocês vão ver agora, vocês prestem atenção. Como é vídeo, tem a parte do verbal e não verbal. Então vocês prestem atenção no verbal e não verbal para a gente ter a leitura direito da música, tá certo? Então vamos lá. Memory.
essa foi a canção, tá certo? E a gente agora vai para lyrics. Também outra diferençazinha é que letter é de letter A, B, C, tá certo? É a letra A, B, C. E quando a gente tá falando de letra de música, a gente tá falando de lyrics, ok? Então vamos lá. Radiation. Você pegou o texto da música, que é a letra da música, e você bate o desespero, mas você respira um pouquinho, vai ver primeiro as palavras que você já conhece, tá certo? Que são qual? You, it, your, and, no. Essas, com certeza, vocês já assistiram na aula de inglês de vocês desde o 6º ano, tá certo? Aí depois vocês vão procurar as palavras que vocês conhecem, porque são parecidas com as de português, que seria photographs, memory e radiation lá em cima, que é o título da música, tá certo? Aí você olhando aqui, você percebe assim, não tem muitas palavras que você poderia traduzir, vamos dizer assim, conscientemente, com calma, mas a música não para só aí, tá certo? Então vamos cá. Aqui a gente tem a segunda parte da música, da canção, e a gente tem, por exemplo, essas daqui que vocês também, com certeza, devem ter assistido em aulas de inglês. Por exemplo, when, W-H-E-N. Então, when é o quando, né? Isso, e o what na segunda linha, W-H-A-T, que seria o que ou como, dependendo, ou qual, dependendo da tradução, não é isso? Na primeira linha ainda, when the summer. Summer, vocês também já ouviram quando vocês foram estudar estações do ano, que seria o nosso verão, não é isso? Aí embaixo a gente tem, na terceira linha, when the trees are. Então, quando as árvores são. Não é isso? Essa também é bem fácil para vocês. E na última sublinhada é a repetição da primeira. E a palavra que você provavelmente consegue associar com a de português seria radiation, ok? Então vamos lá. A música em si, tá certo? A gente tem duas palavras em destaque aí. A gente vai ter a palavra felt e a palavra seemed, que elas estão no passado, no tempo passado, que é a aula que a gente vai ver hoje, tá certo? Vocês percebam que o passado aqui está feito de duas formas, tá certo? O irregular e os regulares, que a gente vai recapitular, não se preocupe, tá vendo? Vou passar agora a tradução da música, porque não dá como a gente interagir mais com vocês, no sentido de vocês entenderem, vão repetir e tudo mais. Mas assim, em casa, vocês assistindo a aula, vocês podem rever a aula, assistir ao videoclipe, ler a letra da canção aí embaixo, tá certo? E tentar aprender a música, a canção. Então vamos lá. Radiação. Você nunca se sentiu tão lento assim. Parecia alto demais. A paisagem indo embora em algumas fotos em sua memória. Um outro caminho, bem em frente daqui, e não há um caminho de volta. Quando o verão se for, ninguém vê o que eles querem. Quando as árvores são cortadas, a radiação aparece. Quando o verão for longo, a radiação aparece. Vamos fazer um pequeno exercíciozinho, tá certo? Sobre essa canção? Então vamos lá. What does the word radiation mean? O que significa essa palavra radiation? Ok? Is a kind of energy from heat or light that you cannot see. Então, a radiação é um tipo de energia vindo da luz ou do calor que você não vê, mas afeta a gente de alguma maneira, ok? Segunda questão. Does the song talk about environment? Palavra muito importante é essa, environment, tá certo? Que é a palavra-chave, tá certo, do exercício. Essa canção fala sobre meio ambiente? Environment é meio ambiente? Fala ou não fala? Yes, it does. Sim, ela fala sobre o meio ambiente, porque ela fala sobre radiação, que quando você corta as árvores, a radiação vai se tornar mais presente no nosso dia a dia, não é isso? E uma terceira questão, já está em português ela para vocês. Quais frases trazem algum elemento sobre o meio ambiente na canção? Aí vocês podem dar como exemplo, por exemplo, when the trees are cut, radiation comes. Quando as árvores são cortadas, a radiação aparece, surge. Simple past tense. O que é o nosso passado simples? Equivale ao nosso pretérito perfeito, que é uma ação que aconteceu no passado, num determinado tempo e acabou lá. Não tem continuação no nosso tempo presente, a não ser na nossa memória, tá certo? Então vamos lá. Então eu posso dizer assim, I work, eu trabalho.
Então, está no tempo presente. Se eu quiser dizer que eu trabalhei, o que é que a gente faz? Qual é a regra? Acrescenta-se ED. Essa é a regra geral, tá certo? Acrescenta ED ao final do verbo. Isso serve para todas as pessoas dos pronomes que vai ser conjugado os verbos, tá certo? Então, vamos lá. Segundo exemplo. You love that song. Você ama aquela canção. Se eu quiser passar no passado, acrescento ED. Mas espera aí, professora, o love já termina em E. Então, você não precisa repetir o E. O que você vai colocar? O ED, mas sendo que o E faz parte do verbo, tá certo? E uma terceira frase seria We study English. O study, que é o verbo da frase, termina em Y. Lembra da regra? Y precedido de consoante. Você vai retirar o Y, colocar um I, para depois colocar o ED. Então, como vai ficar? We studied English. Mais outra observaçãozinha, tá certo? Vamos lá. Work, love and study são verbos regulares. O que significa isso? É a mesma coisa que em português. Significa que eles não vão ter modificação no seu radical, tá certo? Você só vai acrescentar o ED ao final dele. O asterisco é por quê? Porque se o verbo terminar em E, você só vai acrescentar o ED. Se terminar em Y, antes uma consoante, você vai retirar o Y e acrescentar o IED. Mas se antes do Y tiver uma vogal, professora, você deixa o Y, acrescenta a primeira regra, o ED, tá certo? Uma outra observação é que em inglês, geralmente, no tempo passado, eles costumam colocar quando foi que aconteceu essa ação, que é o nosso advérbio, tá certo? Então, como é que ficaria melhor essa frase? Ao invés de falar só, eu trabalhei, I worked, como é que ficaria? Eu posso dizer, I worked yesterday. Eu trabalhei ontem, tá certo? You love that song. Eu poderia falar assim, amei aquela canção que eu ouvi na rádio ontem. Mas aí ficaria muito longo, aí eu não coloquei aqui, tá certo? Então não esqueçam de utilizar um advérbio quando você estiver colocando a frase no tempo passado, tá certo? Para um melhor entendimento. Não quer dizer que estaria errado, é só para um melhor entendimento. Então a gente vai agora passar para os verbos irregulares, tá certo? Então a gente tem aqui o exemplo de I drive to Natal. Eu dirijo para Natal. Só que esse verbo aqui, ele tem um pequeno detalhe. Ele é da lista dos verbos irregulares. Quer dizer que aquele ED que você colocou nos verbos regulares não vai funcionar com esses verbos. E onde é que você vai encontrar? Você vai encontrar uma tabelazinha dessa no seu livro, em que temos uma coluna do verbo no infinitivo, uma coluna do verbo no passado simples. Essa tabela, infelizmente, vocês vão ter que decorar, aprender mesmo, uma por uma, aos poucos. Não adianta você também pegar a lista inteira de uma vez, porque você não vai decorar. Você vai pegando aqueles verbos que você mais utiliza no dia a dia e depois você vai para aqueles que você menos utiliza e no final de tudo você acaba aprendendo todos, tá certo? Então, como é que ficaria? Temos aqui um pedaço da tabela, não é isso? Então, drive, no passado, segunda coluna, drove. Então, como é que ficaria a forma na afirmativa? I drove to Natal. Eu dirigi para Natal. Lembrando do advérbio, não é isso? I drove to Natal yesterday. Eu dirigi para Natal ontem. Mais exemplos. Então, vamos lá. Se eu pegar o exemplo, I drink juice. Eu bebo suco. Passado, tabelinha, segunda coluna, drunk. Então, como é que ficaria? I drank juice. Eu bebi suco. Quando, professora? Last Friday night. Na última sexta-feira, à noite, eu bebi suco. She drank juice. Percebam que o she ou o I, que sou eu, she, o verbo é o mesmo para todo mundo. Não tem diferença entre um pronome e outro. O verbo vai ser o mesmo para todas as pessoas da conjugação, ok? She drank juice yesterday. Ela bebeu suco ontem. Na forma interrogativa form, como é que ficaria? Você vai usar o auxiliar de tempo passado, que seria o deles, né? O did deles, que indica o tempo passado na forma interrogativa. Agora lembre-se, eles têm que ter o did no início. Se você não colocar, a frase fica errada. E observaçãozinha embaixo,
Did I drink juice last Friday night? Eu bebi suco na sexta-feira passada, na noite passada. O did também vem no início. Não esqueçam do did. E percebam também que o verbo, ele não está mais na forma passada. O verbo. Por quê, professora? Porque o did já está me dizendo que a pergunta que eu estou fazendo, ela está no tempo passado. Então, você não precisa colocar o verbo de novo no passado, porque ele já está me dizendo que está no passado. Então, o verbo fica conforme a primeira coluna, o verbo sendo infinitivo. E na forma negativa, como é que ficaria? Na negativa, a gente vai usar o did na negação. Na forma contraída, seria didn't. She didn't drink juice yesterday e I didn't drink juice last Friday night. O didn't, em destaque, percebo que ele vem antes do verbo drink, que também está na sua forma do infinitivo. Não está mais na sua forma do tempo passado, porque o didn't já está me dizendo que o verbo que eu vou falar está no tempo passado e está na negativa, ok? Então, vamos ver se vocês entenderam as regras dos regulares, irregulares, afirmativa, negativa. Vamos ver lá, com exercício, pequeno exercício. Quais orações estão no tempo passado corretamente? Eu vou passar a frase para vocês, tá certo? Vocês vão apenas me dizer se está correta ou não. Não é na grafia, a escrita está totalmente correta. Pode estar errada a sua construção, tá ok? Então, vamos lá. Primeira frase, Pedro worked last week. Primeira coisa que você faz é identificar o verbo. Onde é que vem o verbo? Depois do sujeito, não é isso? Então vamos lá. Pedro é o sujeito, work é o verbo, tá com ED, então não tem o did, não precisa o uso do did aqui, então essa frase está corretíssima. Segunda frase. Aline and Sofia worked last night. Vamos lá. Quem é o sujeito da frase? Aline and Sofia. Aline e Sofia. O verbo é work. Peraí, mas tem um did. Esse did não era para estar aí. Lembra da regra? O did ele tem que vir antes do verbo, não depois. Então, o que acontece aqui? Que essa frase está errada. Terceira frase. Did they feel well yesterday? Vamos observar a construção dele. A gente tem um did no início. Se o did vem no início, o que acontece? É uma pergunta. Se é uma pergunta, o verbo fica na sua forma normal, sem uma ED ou sem a sua forma no tempo irregular, tá certo? Então, essa frase está corretíssima. Quarta frase. My father didn't beer last Friday. Temos o didn't, que é uma negativa. Mas o verbo está antes. Lembra da regra? O didn't tem que vir antes do verbo. Se vier depois, ela fica errada. Mesmo que sua intenção seja boa, mas a frase está errada. Quinta frase, we love that song. O verbo com ED, antes tem um sujeito, tudo tranquilo, frase certa. Letra F, I didn't write the answer on the test. Eu não escrevi a resposta no teste. Didn't, sujeito, negação, verbo, tudo ok, tudo tranquilo. Então, essa resposta está correta. E a última frase, Felipe eat pizza last night. O verbo é eat, um ponto de interrogação. Então, essa frase está errada. Se é uma pergunta, está faltando auxiliar de tempo, não é isso? Então, essa frase está errada. Então, vamos lá. Como é que ficaria, então, as frases que estão erradas? Então, vamos lá. A letra B, a D e a G estava errada, então a gente vai corrigi-las, tá certo? Aline and Sofia did last night. Então, qual era o erro? O did, não é isso? Que tinha que vir antes. Então, didn't work, não trabalhou. E ela tem que estar na negativa, certo? A segunda frase errada, que estava my father didn't, na verdade é ao contrário, didn't drink beer last Friday. E a última, Felipe eat, então como é que seria? Está faltando auxiliar de tempo, não é isso? O did no início da frase. Agora sim, a frase está correta. Então, gente, é só uma revisão
Não tem nada de excepcional essa aula, é só uma revisão, porque com certeza os professores de vocês já passaram essa matéria para vocês, tá certo? Então vamos lá. Music. Music é música, ela é incontável. Então, quando você for falar no modo geral, qual é o tipo de música que você gosta, então você usa music. Se eu falar qual é a sua canção preferida de Anitta, então é uma canção em específico, então eu vou falar song, por exemplo. E no tempo passado, temos dois tipos de verbos, não é isso? Os regulares e os irregulares. Os irregulares a gente usa a regra do ED, com as exceções de terminou em E, você bota só o D, terminou em Y, tira o Y, bota o IED. E a segunda regra seria do tempos dos irregulares, que tem uma tabela que você vai ter que aprender um por um. Infelizmente, mas vocês vão ter que aprender, certo? See you guys!